Primeiro é importante falar sobre a situação que a gente vive hoje no Brasil, né, relacionada à moradia. Vai minha visão? São 8 milhões de pessoas sem teto no Brasil e 18 milhões de imóveis desocupados, vazios. Ou seja, né, mostrando que o problema da moradia no Brasil não é um problema de falta de lugares para as pessoas morarem. Tem mais gente sem casa, tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Ou seja, é uma opção política, né, essa questão. Então, falando nisso, né, fazer só um rápido panorama, né, das ações do Estado brasileiro em relação a isso. No governo Bolsonaro, a gente tinha o Minha Casa Verde e Amarela, né, que era um programa de financiamento em que você tinha que financiar a sua casa própria, mesmo sendo uma pessoa pobre. Ou seja, não faz sentido, né? Ou você ia se endividar, ou você ia parar na rua, que foi o que aconteceu de fato, né? Porque chegamos a quase 300 mil pessoas em situação de rua. E aí, ok. No governo Lula, a gente tem a volta do Minha Casa Minha Vida, né? Que é um programa em que famílias mais pobres da faixa 1, né, conseguem uma moradia gratuita, mas tem algumas questões. Que o Minha Casa Minha Vida tem duas modalidades. A modalidade em que as empresas de construção civil que administram o processo, né, que é e essas empresas não têm interesse nenhum numa moradia de qualidade para as pessoas. Elas querem, lucrar, né? Ou seja, se elas puderem comprar o terreno mais afastado e com a pior qualidade assim de construção, elas vão fazer isso. Ou seja, né? Não é uma coisa boa para a população. E tem uma outra modalidade que é o entidades, que é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, em que as entidades, movimentos sociais e associações fazem, né, o processo de gestão da construção das unidades habitacionais. É uma modalidade que, indiscutivelmente, produz casas maiores e de maior qualidade. 5 minutos? Beleza. Então, dito tudo isso, eu só vou ler rapidinho um trecho do nosso jornal, que eu não consegui pegar, porque eu não estava esperando vir agora, mas é o jornal A Verdade, que a gente, inclusive, está vendendo lá fora. Abre aspas. O problema do nosso país não é falta de dinheiro, como costumam dizer. O Brasil é um país extremamente rico. O orçamento total, até o momento, é de 10 bilhões para todo o programa. Porém, apenas 1,1 bilhão é voltado para as entidades. Isso deixa claro qual é a prioridade. O governo vem dizendo que até o final dos 4 anos de mandato construirá 1 milhão de novas moradias, o que já é muito pouco. Porém, até o momento, só existe orçamento para pouco mais de 100 mil unidades em todo o país. Dessas, apenas 16 mil contratações são via o Minha Casa Minha Vida entidades. Assim, fica claro que não é possível solucionar a questão da moradia para o nosso povo unicamente por meio desses programas. Fecha aspas. Então é isso. A conclusão é que a única forma da gente lutar por moradia é organizando o povo. Não tem outra saída para todos os problemas que falaram aqui. Questão indígena, questão negra, serviço público. A única solução é a organização do povo. Quem sabe que os ricos do país, os donos da terra, os donos dessas grandes empresas aí de especulação imobiliária, não têm interesse nenhum, em garantir uma terra. Eles preferem que o apartamento esteja lá vazio e gente passando fome para pagar um aluguel, gente que tem que morar na rua, do que dar a moradia para as pessoas. Então, é isso. A saída é ocupar até o último imóvel vazio desse país. Na pandemia, o MLB fez mais de 30 ocupações, e a gente tem que fazer muito mais para a gente poder resolver essa questão da demanda da moradia do povo. E é isso. Eu queria finalizar falando assim que... Finalizar, quanto tempo? Beleza. Então, eu só queria falar que os povos indígenas, os povos quilombolas, os camponeses estão lutando desde 1500 por um pedaço de terra em que possam viver nesse país. E na cidade não é diferente. A gente vem lutando e temos que cada vez mais ampliar essas lutas para que seja possível poder morar e viver dignamente nesse país. Eu queria finalizar, né, agora sim, falando que, infelizmente, né, acho que, companheiras sabem muito bem, né, quem luta nesse país por vida digna, por, qualquer direito social aqui, né, infelizmente, muitas vezes tem que pagar com a sua própria vida, né. Infelizmente, vivemos um país muito violento, né. Então, eu queria mas vou lembrar de novo, de algumas pessoas que tombaram, né, nessa luta. Primeiro, Sara Domingues, né, uma militante da juventude que morava no sul do Brasil e foi tirar fósforo para o seu TCC numa comunidade. E foi morta, a tiros.
Queria lembrar também o Tirso Sáenz, que foi vice-ministro lá em Cuba, quando, enfim, Che Guevara era ministro. E ele estava contribuindo assim, com formação, lançou um livro pela edição Manuel Lisboa, contando, né, como é que é esse processo de um país socialista. E estava nesse momento de fazer formação com pessoas da juventude, quando morreu. E também o Meron Camacan, né, que já falaram aqui, falar de novo, né, o companheiro do povo Pataxó, se eu falei errado, desculpa. Mas ele, enfim, lutou, ocupou e lutou contra o interesse do capital. Ele, lutou contra a Vale, sabe? A Vale não queria deixar ser enterrada no território. Pode falar. E a gente tem essa consciência de que utilizaram o fato da saúde mental que está acontecendo nas nossas aldeias, né, do pessoal se suicidando, utilizaram isso e falaram que ele tinha se suicidado. Na verdade, ele não foi, ele foi assassinado e a gente tem consciência disso. E outra coisa, nós sabemos que tem 200 pessoas enterradas lá pelo que aconteceu com o Vale, pela Vale, né, pelo estrago que teve, e não deixaram enterrar ele. Teve esse problema também, que não deixaram enterrar o corpo dele na aldeia dele, porque nós sabemos que nós enterramos os nossos parentes no nosso território. A terra é nossa, e a gente tem o direito de enterrar onde a gente quer. E ele não teve esse direito, mas a gente fez isso, ele foi enterrado lá, sim. É isso, a Vale enterrou não sei quantos rios, matou não sei quantas pessoas, mas o companheiro não podia ser enterrado no território dele, ou seja, né? Escancara os interesses que mandam nesse país, né? Então eu queria puxar Sara Domingues, Tirso Sáenz, Meron Camacan. Viva os 25 anos do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Viva a luta pelo socialismo. Viva a primeira plenária pela campanha nacional por direitos sociais. Prisão para Bolsonaro e os golpistas. Lutar, criar, poder popular. Lutar,